Você já percebeu que muitas vezes Deus nos chama para caminhos que parecem sem sentido aos olhos humanos? Eu quero dizer para você hoje que, independentemente de como esteja a sua vida, o chamado de Deus para você é muito claro. Confie, obedeça e adore. O mesmo Deus que guiou Abraão, que tirou ele da cidade de Ur dos Caldeus, uma terra que simbolizava a segurança, o conforto, mas também a idolatria, e conduziu ele até Canaã, é o mesmo Deus que está escrevendo a sua história. Talvez você esteja num momento de incerteza, sem saber qual direção tomar. Mas eu quero te dizer hoje, se você colocar a sua confiança no Senhor, Ele vai conduzir os seus passos para o lugar da promessa. Amém? E é sobre esse chamado de fé e obediência que eu quero refletir com você hoje à luz da palavra de Deus, registrada aqui em Gênesis capítulo 12. Então, fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou orar pela sua vida e nós vamos juntos descobrir qual é o propósito de Deus para as nossas vidas e como nós devemos nos posicionar diante do conhecimento da vontade de Deus. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse aqui é o canal Minuto com Deus. Aqui nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual e abençoar sua vida, abençoar sua família. Se você tem buscado mais intimidade com Deus e quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, você está no lugar certo. Já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque quando você faz isso, o seu nome fica gravado aqui no canal e você passa a fazer parte dessa grande corrente de oração e de fé. E assim o YouTube te manda mais mensagens como essa aqui. Amém? Gênesis capítulo 12, nos versículos 1 e 2 apenas, que eu quero ler, está escrito assim, olha. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Irmãos, às vezes Deus nos pede umas coisas um pouco estranhas. Nós estamos acostumados com a lógica do mundo. Por isso, quando Deus nos dá um comando que vai contra essa lógica, a nossa tendência é duvidar, é questionar e muitas vezes argumentar com Deus. Mas a gente tem que lembrar que a nossa visão é limitada, diferente da visão de Deus, que não tem limites. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Nós enxergamos aquilo que está diante de nós, com a compreensão que nós temos das coisas, enquanto Deus enxerga de forma absoluta, incomparável. Ele consegue ver o nosso futuro. O salmista diz que todos os nossos dias já estão escritos no livro de Deus. Isso está em Salmo 139, verso 16. Para Abraão, deixar a sua terra natal, deixar sua família, tudo isso era uma mudança muito radical. Imagina só, Abraão morava na cidade de Ur dos Caldeus, que era uma grande metrópole daquela época. Além disso, nós podemos entender que a família dele vivia em um certo conforto, uma estabilidade financeira, porque eles eram donos de uma empresa que fabricava ídolos. Mesmo assim, Abraão arriscou tudo o que ele tinha de mais precioso na sua vida, obedecendo ao chamado de Deus. Ainda que para isso
ele estivesse lutando contra a lógica, porque para ele, obedecer a Deus era mais importante. Da mesma forma, Jesus desafia as pessoas a deixar tudo e segui-lo. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, do verso 37 ao 39, Jesus diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, verso 39, quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. E o apóstolo Paulo também falou a respeito disso aos Filipenses, no capítulo 3, verso 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. É isso mesmo que você ouviu. Paulo está dizendo que todas as coisas que ele havia conquistado, tudo que ele havia aprendido, diante da suprema grandeza que ele teve a respeito de Jesus Cristo, se tornaram nada. Ou, nas palavras do próprio Paulo, esterco. É muito interessante a gente perceber que, diante daquela promessa de Deus, Abraão não só decidiu obedecer, mas ele também adorou ao Senhor. Em Gênesis 12, isso está registrado nos versículos 7 e 8. Obediência sem adoração se torna legalismo. E não é isso que Deus quer. O Senhor quer de nós relacionamento, intimidade. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu escolho obedecer e adorar. Amém? Escreva isso pela fé. Eu escolho obedecer e adorar. Outra coisa, Abraão não decidiu obedecer porque as promessas diziam que ele seria grande e famoso, ou porque seria pai de muitas nações. Eu creio que o que ardeu no coração dele foi o que Deus disse a seguir: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para um homem que não tinha filhos, saber que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio da sua vida, passou a dar um novo sentido à sua existência. Não foi uma jornada fácil. Abraão teve que lidar com muitas coisas, mas principalmente com o fato de que Sara, a sua esposa, era estéril e já avançada em idade. E ele mesmo tinha 75 anos quando Deus o chamou. Sabe, irmãos, parece que Deus gosta de brincar com as impossibilidades. E aqui nós chegamos a um detalhe importante. A terra de Canaã, para onde Abraão foi enviado, hoje é conhecida como Palestina. Essa região se tornou palco não só da promessa feita a Abraão, mas também do cumprimento da maior de todas as promessas, a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Foi ali, no mesmo território, que Jesus veio e viveu como Deus encarnado. Foi ali que ele pregou, que ele morreu e ressuscitou, garantindo assim a nossa salvação. Um lugar pequeno em extensão territorial, mas gigantesco em importância espiritual e histórica. Não é à toa que a Bíblia chama Jerusalém de a cidade do grande rei, lá em Salmos 48. Ou seja, quando Abraão deu o seu passo de fé em direção a Canaã, ele estava abrindo caminho para algo que iria mudar para sempre a história da humanidade. A promessa feita a ele se cumpriu plenamente em Cristo.
E hoje nós somos herdeiros dessa mesma bênção. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas, no capítulo 3, verso 29, o seguinte: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A obediência de Abraão deu início a uma história que alcança a mim e a você. E se hoje a Palestina é um território tão disputado, isso só nos lembra que aquele lugar foi escolhido por Deus como palco da sua revelação. Ali ele chamou Abraão, ali ele levantou o povo de Israel e ali nasceu o Salvador do mundo. A história de Abraão nos mostra, irmãos, que obedecer a Deus, mesmo quando tudo parece ilógico, sem sentido, é o caminho para experimentar a verdadeira bênção. Abraão abriu mão da sua segurança, do seu conforto, da sua própria lógica, para confiar naquele que tudo sabe, que tudo vê. E hoje nós colhemos os frutos dessa obediência, porque em Cristo, o descendente prometido, todas as famílias da terra, inclusive a sua, foram abençoadas. Olha só, eu não sei como está a sua vida no momento em que essa palavra chega até você. Mas talvez, assim como Abraão, talvez Deus esteja pedindo que você dê apenas um passo de fé, que você confie nele, mesmo quando as coisas parecerem impossíveis. Lembra disso? A terra prometida de Abraão era Canaã, hoje conhecida como Palestina, palco da promessa e do cumprimento dela em Cristo. Mas talvez o Espírito Santo esteja te convidando a sair do lugar onde você está. Talvez existam situações e pessoas que já não deveriam ter tanto espaço na sua vida. E quem sabe a sua terra prometida, entre aspas, é simplesmente o cumprimento do propósito de Deus. Amém? É você viver a vontade dele. O chamado de Deus para nós hoje é muito claro. Confie, obedeça e adore. Porque o Deus que guiou Abraão, o Deus que tirou ele lá de Ur dos Caldeus e o conduziu até Canaã, é o mesmo Deus que está guiando a sua vida, guiando a sua história. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui nos comentários. Declare pela fé: eu escolho obedecer e adorar. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação que tem aprisionado você, como um vício, como um mau hábito, se existe algo no seu relacionamento que está te trazendo dor, aflição, angústia, escreva essa área da sua vida aqui nos comentários para que a gente possa orar e clamar ao Senhor juntos. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa palavra tão maravilhosa. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra nos mostra que os teus planos são maiores do que os nossos. Obrigado porque assim como o Senhor chamou Abraão, o Senhor também nos chama hoje a viver uma vida de fé e obediência. Pai amado e querido, nós te pedimos que o Senhor fortaleça o nosso coração, para que nós possamos obedecer à tua voz, mesmo quando a gente não entender corretamente os teus propósitos. Que nós possamos entregar diante do Senhor as nossas ansiedades, as nossas incertezas, os nossos medos, as nossas inseguranças, porque nós confiamos que o Senhor já escreveu no teu livro todos os nossos dias. Ó Deus, eu peço também que assim como
Abraão foi uma bênção para as famílias da terra, a nossa vida também seja um instrumento de bênçãos para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos irmãos na fé e para todos aqueles que passarem pelo nosso caminho. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor contemple nesse momento cada pedido de oração que é escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor olhe com olhos de compaixão para cada pessoa que está aqui orando junto comigo. Para aqueles que precisam de provisão financeira, ó Deus, que o Senhor dê o sustento. Para aqueles que buscam por uma restauração no casamento, que o Senhor dê entendimento, sabedoria, perdão, ó Deus, e reconciliação a essa família. Para aqueles que estão orando pelas enfermidades, que o Senhor traga a cura no corpo, na alma e no espírito. Para aquelas pessoas que lutam pela libertação de vícios, que o Senhor dê a ela, Pai, essa libertação definitiva. A palavra do Senhor diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós cremos nessa promessa. Derrama da tua graça sobre cada vida aqui presente, porque nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós confiamos em Ti e nós oramos não inspirados ou baseados em nossos próprios méritos, mas nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, que veio a essa terra como homem, que foi tentado em todas as áreas, mas nunca pecou, e que se entregou na morte por causa dos nossos pecados. E por orarmos em nome de Jesus, desde já nós te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Ouça a voz do Espírito Santo e obedeça a Deus naquilo que Ele estiver ministrando ao seu coração. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se você tem o desejo de conhecer Israel, essa terra que eu falei aqui nessa reflexão de hoje, faça contato com a Aleph Turismo, porque em 2026 nós estaremos juntos lá em Israel, em uma caravana que certamente marcará a sua vida para sempre. Adquira os e-books do Minuto com Deus. Acesse www.livrariapropósito.com, sem um acento, livrariapropósito.com, e adquira os nossos e-books. São e-books de leitura simples, rápida, palavras que vão abençoar a sua vida e você vai poder ler aí no seu celular. Amém? Em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para as pessoas que você ama. Certamente, a palavra de Deus vai fazer a diferença na vida de alguém, para quem você enviar hoje. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.